e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR 040, quilômetro 63, Itaipava. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira, 11 de abril. Hoje daremos destaque à tecnologia. Vamos conversar com o Gustavo Braz, CEO da Orange em Petrópolis, a respeito desse tema. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, retomou a comercialização dos produtos da Fugine. A empresa tinha sido proibida de comercializar o produto devido à falta de higiene na fabricação em São Paulo. Além disso, você vai acompanhar as oportunidades divulgadas pela Secretaria de Trabalho e Renda do Estado. São mais de 600 oportunidades nesta semana e as inscrições podem ser feitas pela internet. Além disso, você vai acompanhar a entrada dos nossos repórteres ao vivo para falar de uma audiência na Câmara Municipal de Petrópolis que vai ser realizada nesta terça-feira. O objetivo é abordar a saúde mental das crianças nas escolas. Aproveitando o tema, o Ministério Público do Rio de Janeiro enviou uma recomendação para que haja profissionais da área dentro das unidades escolares. O diálogo com o objetivo de abordar a tecnologia e também a mão de obra do setor. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate começando. Agora são 1h17. Estamos ao vivo, não só em Petrópolis, mas também em Paraíba do Sul, Três Rios, Teresópolis, Pauti de Alferes e Nova Friburgo. E claro, você também pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais. TVC Correio da Manhã no Facebook e também em nosso YouTube. E TVC 16, o nosso site, onde você também acompanha a nossa programação ao vivo. A gente já vai dar início nesse bloco à nossa entrevista e aqui no programa com a gente hoje, participando ao vivo no estúdio, nós temos Gustavo Braz, ele que é CEO da Orange em Petrópolis e vai falar um pouco sobre tecnologia, o setor e também um pouco sobre a empresa. Gustavo, seja muito bem-vindo e uma boa tarde para você. Obrigado, Richard, um prazer estar aqui. Boa tarde aos espectadores também. É sempre um prazer poder falar, né, abertamente do tema de tecnologia, um tema muito quente, né, aquecido no mercado e no mundo como um todo nesse momento. Espero contribuir aí da melhor forma possível e enriquecer o debate. Eu que agradeço. Primeiramente, queria que você falasse um pouco sobre a Orange, justamente para quem está em casa nos acompanhando, saber da atuação dela, que inclusive já está aqui em Petrópolis. Sim. Bom, a Orange, que está aqui em Petrópolis, é a Orange Business, né? Para falar um pouco da Orange Business, eu vou falar um pouquinho do Grupo Orange, né? O Grupo Orange, ele é um grupo de capital francês, com sede em Paris, tem 142 mil colaboradores espalhados pelo mundo, presença em 220 países e territórios. A Orange Business, que está aqui em Petrópolis, é o braço de serviço do Grupo Orange para a parte de tecnologia, inovação e serviços de TI de uma forma geral. A gente está aqui em Petrópolis há 15 anos, estamos debutando em Petrópolis esse ano. Tá? Começamos a nossa operação aqui em 2008 com 17 colaboradores e estamos completando hoje, em agosto, nosso 15º aniversário, já com 440 colaboradores como parte do nosso quadro de funcionários. Nossa, e a gente vê que ao longo dos anos, né, pegando esses 15 anos, a mão de obra aumentou bastante da empresa aqui na cidade, mas isso não é um reflexo só em Petrópolis, né, Gustavo? A gente vê que o setor da tecnologia hoje, ele demanda uma mão de obra enorme, né? Sim, hoje o mercado global, ele tem em média 400 mil postos de trabalho que não conseguem ser preenchidos em função dessa defasagem de capacitação e de mão de obra como um todo, né, para a parte de tecnologia.
Então a gente tem muita oportunidade mesmo para os jovens que têm aí o interesse em adentrar o mercado de tecnologia. Existem muitas oportunidades, mercado bastante aquecido. O advento da pandemia acelerou muito isso, né? Então a gente costuma dizer que a gente entregou 2 anos o que estava previsto para ser entregue em 10, em termos de capacitação e serviço. Mas sim, ainda tem um gap aí a ser preenchido bem relevante. Uhum. E, Gustavo, a gente sabe que a tecnologia hoje é parte do dia a dia de todos nós. Inteligência artificial está aí, ChatGPT está aí, a gente inclusive até abordou isso aqui também no Correio Petropolitano Debate. Mas eu pergunto o seguinte, por que a Orange atua em Petrópolis? Há uma explicação para isso, a mão de obra qualificada? O que torna a cidade um atrativo para as empresas de tecnologia? Bom, a Orange escolheu Petrópolis, né? Há 15 anos, quando a gente fez a transição, nosso centro de operações era baseado na cidade do Rio de Janeiro e a gente optou em transferir o nosso centro de operações para Petrópolis, justamente pelo que você comentou. Petrópolis e a região serrana como um todo tem uma vocação muito forte para tecnologia, né? Com universidades, empresas muito fortes e renomadas no mercado. Então, isso tudo foi o que baseou a decisão da Orange de vir para Petrópolis, reforçando realmente a vocação da cidade para a área de tecnologia. Uhum. E quais são os projetos para o futuro também da Orange, visando também Petrópolis? Eu pergunto o seguinte, vocês também de alguma forma atuam com capacitação justamente até dos próprios profissionais, justamente para a gente entender, né? Existe essa escassez da mão de obra qualificada, vamos dizer assim, e se torna uma característica das próprias empresas, até outros exemplos como a Alterdata, por exemplo, né, realizar a capacitação dos profissionais justamente para que eles continuem atuando dentro da empresa? Sim. A Orange hoje pertence ao arranjo produtivo do Serratec, né, que é o parque tecnológico da região serrana. Você citou a Alterdata. A Alterdata também compõe o Serratec, assim como outras empresas, como T2M, Best2B, a NEC, a IT. Então, a Orange compõe o polo de tecnologia da região serrana com outras empresas. E o Serratec tem um programa chamado Residência em TIC. Certamente você já ouviu falar, um programa conhecido na região. E o que é o programa de Residência em TIC? Ele é um programa não só de inclusão digital, mas eu diria que ele é um programa de transformação de vidas de uma forma mais ampla. Por quê? Ele é uma chamada pública e é um programa direcionado para pessoas de baixa renda. Nos últimos 3 anos, o Serratec já formou mais de 700 pessoas que já adentram o mercado de trabalho. E como esse programa funciona? Como eu falei, ele é uma chamada pública, existe um processo seletivo, cada turma forma 35 pessoas e ao final do programa as pessoas são automaticamente contratadas pelas empresas que fazem parte do arranjo do Serratec. Hoje a gente tem um aproveitamento de 70% dos alunos que foram formados dentro do programa de residência já como parte do quadro de colaboradores das empresas, o que é motivo de muito orgulho e satisfação para todos nós. E a gente vê realmente essa consequência imediata, né? Pegando o ecológico aqui, é só um exemplo, né? Se a gente pega, por exemplo, uma profissão comum, digamos assim, você faz a faculdade, vai passar por um estágio para você realmente conseguir, às vezes, ser efetivado e aí, né, você começar a sua carreira. Esse processo, às vezes, pode levar anos, mas na tecnologia a gente tem visto que a pessoa terminou o curso, terminou aquela capacitação, ela já está no mercado de trabalho. Exato. Esse programa, como exemplo, ele tem a duração de 6 meses. Ou seja, a pessoa entra sem conhecimento algum, zero conhecimento em tecnologia, passa por todas as fases do programa e ao final ela é contratada. Ou seja, de 6 a 8 meses, como eu falei, é um programa que transforma a vida justamente por isso. A gente pega as pessoas que tinham nenhuma perspectiva e entrega emprego qualificado no final do programa. Né? E além do programa do Serratec, obviamente a Orange tem o seu programa de formação, programa forte de estagiários, jovens aprendizes. Então isso compõe, né? Então eu digo que a Orange ela não anda sozinha aqui em Petrópolis, nem na região serrana. Por isso faço questão sempre de citar o Serratec, porque o coletivo é muito mais forte do que o individual. Né? Aproveitando esse gancho no coletivo, Gustavo, eu pergunto o seguinte,
Qual é a necessidade justamente de você ter outras empresas também ligadas ao setor e se relacionar com essas empresas justamente para fomentar o setor dentro da cidade ou da região? Tem algumas vertentes que a gente poderia abordar nesse tema em específico. Vou citar o exemplo, por exemplo, da necessidade de Petrópolis avançar com a tecnologia para prevenção e mitigar as questões dos desastres naturais que tem aqui na cidade como um todo. Uma empresa sozinha, ela tem a sua linha de especialização, ou seja, uma empresa de tecnologia, ela pode desenvolver software, ela pode ser uma empresa que trabalha na parte de IoT, que significa a internet das coisas, ela pode ser uma empresa de infraestrutura em redes, ou seja, quando você vai para um arranjo, as empresas se complementam e criam um ambiente propício para a geração de negócios, né, que tem a troca mútua não só de conhecimento, mas também de desenvolvimento de negócio propriamente dito. Uhum. Então a gente vê que essa integração se faz fundamental justamente para esse elo, digamos assim, entre as empresas e para um trabalho futuro maior, digamos isso. Exato. É a troca, né? É a troca de negócio, troca de conhecimento, compor e ganhar mais tração, né, e mais força na capacitação, porque você imagina, por exemplo, se a NEC, a Info4, a Orange, a T2, cada uma cria um programa específico de capacitação de forma isolada e isso não se fala de forma alguma, né? Quando a gente vai para o coletivo, que tem objetivos comuns e compartilhados, isso ganha proporções e dimensões maiores, né? Que tornam até a abertura de porta em termos de oportunidade para as pessoas que participam do programa também ser de maior abrangência. Uhum. E Gustavo, eu queria que você falasse um pouco para a gente hoje sobre o setor de tecnologia. A gente sabe que ele já cresceu muito por conta da pandemia, mas a gente ainda vê grandes avanços, por exemplo, agora como até o ChatGPT, foi criado recentemente, criado não, né, mas ele sofreu uma atualização, né, se eu não me engano é o 4.0 agora, né? E já tem gerado até grandes discussões mundo afora, mas a gente sabe que a tecnologia hoje, não só hoje, mas para o futuro, ela vai estar ligada a todas as profissões. Queria que você abordasse um pouco justamente sobre essa análise que, independentemente hoje da profissão, da área de atuação, é importante ter uma capacitação voltada para a tecnologia. Sim, a gente pode pegar, por exemplo, o iFood. O iFood, independente da função que você exerce dentro da empresa, o pré-requisito é você saber programação. Não importa se você é de RH, de financeiro, administrativo, para que você adentre o quadro de funcionários de uma empresa como o iFood, requer-se uma capacitação mínima em programação. Porque, como você colocou hoje a tecnologia ela está em todos os lugares, em todos, né? Independente da profissão ou do ramo que a gente trabalhe, a tecnologia está inserida. Então é muito importante que as pessoas tenham o conhecimento, não estou dizendo que é para todo mundo se especializar, né, ser um programador, saber ser escovador de bit, que a gente chama de escovador de bit, mas o conhecimento básico que a gente tinha no passado, por exemplo, tem que saber o Word e o Excel, né, que é para poder entrar no mercado de trabalho. Hoje isso avançou, né, então hoje requer um conhecimento de lógica, um conhecimento de programação. Isso ajuda você a desenvolver a sua atividade independente de qual seja ela. Uhum. E você comentou que Petrópolis tem esse atrativo em relação à tecnologia, tem essa vocação. Queria que você falasse um pouco mais, o que seria essa vocação tecnológica que Petrópolis tem? Bom, Petrópolis tem o Petrópolis Tecnópolis, que hoje virou o Serratec, né? É um movimento tecnológico da cidade de Petrópolis que começou lá nos anos 80. Com LNCC, com as universidades, com empresas de... Quando a tecnologia surgiu de fato, Petrópolis já estava inserido no movimento tecnológico através do Petrópolis Tecnópolis. E isso vem se desenvolvendo ao longo desses 20 ou 30 anos aí, que faz com que Petrópolis esteja muito bem posicionado hoje como um dos parques tecnológicos mais importantes do país. E, além disso, Gustavo, a característica da cidade também auxilia para essa vocação, para esse atrativo, para chamar as empresas? Eu pergunto isso pela seguinte questão. Segurança, qualidade de vida, isso também se torna um ponto importante, por exemplo, para uma empresa avaliar se ela vai ter uma sede naquela cidade?
Sem dúvida, e te agradeço a oportunidade da gente estar abordando esse tema que a gente tem conversado muito através do próprio Serratec com o poder público, da importância desses elementos nessa equação, porque uma empresa não se faz só de um prédio, né? Você tem toda uma infraestrutura no entorno que requer infraestrutura propriamente dito, então falando de cobertura de sinal de telefonia, 4G, quem sabe o 5G já chegando aí. As operadoras de internet local precisam ser um parceiro importante, porque hoje, se a gente pega o exemplo da Orange, ela está sediada lá no Polo Tecnológico, lá no Quitandinha. A gente tem o trabalho remoto, né, o home office. Então as pessoas não estão, todas elas, o tempo todo lá no prédio. Então elas estão trabalhando nas suas residências. Então quando você tem, por exemplo, uma queda de uma árvore por falta de uma poda da concessionária, você implica nos serviços que a Orange presta aqui de Petrópolis. Então, por isso a importância do público-privado no arranjo como um todo, né? Porque não funciona sozinho. O privado sozinho, ele não vai. Da mesma forma que o público também precisa ser impulsionado pelo privado. Então, essa parceria e esses aspectos de segurança, a gente vem observado algumas coisas em Petrópolis, parte de poda, queda de energia recorrente, todas essas coisas fazem parte, sim, da decisão de manter, vir ou sair de Petrópolis. São pontos, então, já até, não vou falar uma indireta, mas aqui uma direta mesmo para que a gente tenha uma atenção redobrada aí com as questões em relação à energia de Petrópolis, né, a prestação de serviço e também essa retomada. Até porque, eu estava conversando até aqui com o Gustavo, para você que está nos acompanhando, eu trabalhei na Info4 antes de vir aqui para a TV. E realmente, durante esse período mais crítico da pandemia, né, 2020, em que o home office foi adotado, se você não tem energia em casa, realmente fica complicado. Você teria que ir para a empresa, enfim, isso tudo impacta realmente no trabalho que é prestado pelaquela empresa. Gustavo, que outros tipos de serviços que a Orange hoje presta? Eu pergunto o seguinte, basicamente, o que os funcionários de Petrópolis prestam, não só acho que para o Brasil, mas para o mundo todo? A gente hoje dá suporte a mais de 40 países aqui de Petrópolis, em português, espanhol, inglês e agora também já começando a dar suporte em francês. Então, assim, a Orange, o que a Orange faz, né, quando eu falo da Orange Business? De uma forma bem resumida e simplista, a gente conecta objetos, pessoas e localidades. Então, tudo que a Orange vende em qualquer lugar do mundo e é entregue, por exemplo, ou precisa ser entregue aqui na região de Américas, os colaboradores aqui de Petrópolis são responsáveis por entregar e fazer a medição e a operação dos serviços que vão ser vendidos e que são comprados pelos nossos clientes ao redor do mundo. Basicamente, nossos clientes hoje são multinacionais, a gente tem mais de 1.000 multinacionais como parte do nosso portfólio de clientes, mais de 35.000 empresas de grande porte e, assim, de uma forma bem objetiva, isso dá aí em torno de 250 milhões de usuários ao redor do mundo sendo suportados pela Orange, não só aqui de Petrópolis, mas também através dos nossos outros 4 grandes centros de serviço que estão baseados na Índia, no Cairo, lá no Egito, na França e nas Ilhas Maurícias. Então hoje a gente faz toda essa a entrega e a operação do serviço, não só de infraestrutura, mas também de data science, IoT, desenvolvimento de software também, porque não um pouco de inteligência artificial também para ajudar nessa questão de customer care, que a Orange tem muito forte. Então, basicamente, é isso que a gente faz daqui. E, Gustavo, Petrópolis, essa vocação, toda essa infraestrutura, qualidade de vida, segurança, mão de obra petropolitana, tem na Orange? São pessoas capacitadas e que mostram esse potencial voltado para o setor de tecnologia? Bem, eu posso te dar um exemplo. Hoje, o nosso corpo de diretores e de liderança mais sênior dentro da Orange de Petrópolis, diria que 95% dessas pessoas são petropolitanas. Começaram com a gente alguns casos até como estagiários.
Tá? Como eu falei, a gente está completando aqui 15 anos, né, de operação em Petrópolis, e você vê as pessoas que começaram lá de baixo, literalmente como estagiários ou como um agente de uma carreira mais técnica, hoje ocupam as posições mais estratégicas dentro da empresa. A Orange, como eu falei, a gente tem um modelo de negócio onde mais de 50% dos nossos colaboradores têm na Orange o seu primeiro emprego. Então a gente seleciona, contrata, treina pela vertente técnica, soft skills e idiomas, e aí as pessoas vão se desenvolvendo dentro da organização para ocupar os cargos mais nobres dentro da empresa. Assim, né? E, Gustavo, a gente sabe que a gente está abordando muito aqui a tecnologia, ela está aí, é lógico, é muito comum até para as pessoas que nos acompanham que a tecnologia hoje ela se priva muitas vezes ao telefone, né? E não é isso, né? A gente sabe que a tecnologia está aplicada a tudo, literalmente tudo, até o ar-condicionado que você liga às vezes por voz ou o aplicativo que você chama pelo telefone com a sua voz também, ele já reconhece, tudo isso está voltado para o setor também de tecnologia. Eu pergunto o seguinte, Gustavo, aqui ainda voltando para a cidade de Petrópolis, a gente vê que, inclusive, teve ano passado um evento, eu não vou me recordar agora o nome do evento, mas ele é extremamente importante, que aconteceu, se não me engano, no Hotel Quitandinha. Petrópolis Tech Summit. Isso, o Tech Summit. A gente conversou aqui na época até com o secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade. Queria que você falasse um pouco da importância desse evento também e a expectativa de uma próxima edição também aqui na cidade. Como que está sendo essa conversa? Sim, bom, esse evento ele agora faz parte oficialmente do calendário de eventos da cidade de Petrópolis e ele é um evento que vem ganhando proporções maiores ano após ano, né? Um trabalho que começou com o antigo secretário de Desenvolvimento Econômico e Social, Marcelo Soares, né? Começou com sua primeira realização em 2021, que foi inclusive lá no auditório ainda do Serratec, com capacidade para 200 pessoas, e no ano passado ele já foi um evento de proporções maiores, né? Como você muito bem colocou, lá no Hotel Quitandinha. E qual a importância desse evento? A gente falou um pouco da parceria público-privado, né? E esse evento, ele expande um pouco mais isso, porque a gente traz outros grandes players do mercado de tecnologia para participar do evento como um todo. Então, estou falando de Amazon, de IBM, de Microsoft, de cidades que a gente tenha como exemplo o berço tecnológico, também participando e trazendo cases de sucesso que foram implementados com a IoT, com cidades inteligentes, programa de cidade inteligente, para poder participar do evento. Então, além de ser um evento que proporciona a troca intelectual, ela também abre janelas de oportunidade em termos de negócio através de palestras, estandes, coffee breaks, né, e almoços, de networking, para que isso aconteça. Então, o Tech Summit, eu diria que hoje na região ele é o evento de tecnologia mais importante. E avaliando os próximos anos, o que você poderia falar para a gente em relação à tecnologia? Isso, se for possível falar, né, porque essa evolução tem se mostrado cada vez mais rápida, né? Verdade. Antes de falar da tecnologia, se você me permitir, eu acho que vale a pena a gente trazer um outro tema, que é um tema que a gente não pode deixar de lado, como você falou, por exemplo, do ChatGPT, inteligência artificial, comandos de voz e todas essas coisas. Tem um ponto que é crucial nesse debate, e é a ética. A ética vai basear tudo o que vai acontecer de tecnologia daqui para frente, de uma forma simplista também falando. Por exemplo, se você chegar para uma Alexia da vida, algum e perguntar, cara, como que eu me suicido? Como que eu construo uma bomba? Como que eu construo uma arma? Qualquer coisa que seja. Então tem um debate ético que envolve essa questão da tecnologia, que ele não pode ser deixado de lado, né? Ele tem que ser parte da discussão como um todo, porque isso pode tomar proporções que depois a gente perca o controle, né? Mas assim, o mercado de tecnologia, Richard, ele é um mercado que vai permanecer muito aquecido. Hoje já se fazem cirurgias
né? Médicos já fazem cirurgias das suas casas. Então, mas isso vai tirar emprego de muita gente? Sim e não, porque como a gente falou da capacitação, né? Assim como alguns postos de trabalho deixarão de existir, outros tantos se abrirão. Como a gente falou também aqui, já tem hoje 400 mil postos que não conseguem ser preenchidos. Então, por isso a importância da capacitação, né? Esse braço social, né? De você tirar pessoas de uma perspectiva, colocar elas sobre outra perspectiva, e quanto mais pessoas você conseguir capacitar, vai impulsionar ainda mais a tecnologia como um todo. Então, oportunidade não vai faltar, né? Tem a discussão do metaverso, tem essas questões de inteligência artificial, automatização de uma forma geral, mas sem dúvida, uma vez mais, a ética é o que vai balizar tudo isso também. Esse é um ponto crucial. A gente tem visto aí tantas notícias ruins, enfim, e hoje, né, as coisas chegam com tanta facilidade na nossa mão. Realmente esse é um ponto muito delicado e que deve ser abordado até mesmo pelas gestões públicas, não só pelas empresas, mas de que forma isso também vai ser adotado, até mesmo, por exemplo, dentro de um sistema organizacional da prefeitura, por exemplo. Né? A prefeitura, a gente teve uma conversa muito importante com a prefeitura, se não me engano, 2 ou 3 semanas atrás, onde a gente trouxe o prefeito e os secretários para esse debate realmente, né? Porque hoje, pegando a prefeitura de Petrópolis como exemplo, o cidadão hoje ele não tem a possibilidade de resolver as suas coisas, né, junto à prefeitura de uma forma digital. E você tem hoje instalado dentro da cidade o maior polo de tecnologia da região serrana. Então, como falei, o público e o privado precisam estar caminhando de braços dados para que as coisas aconteçam. E o beneficiado, no final das contas, não são as empresas. Somos nós, como cidadãos, que pagamos nossos impostos, e a gente pode e deve ser atendido da melhor forma possível pelo poder público. Ou seja, a população também acaba sendo beneficiada com essa questão. Sem dúvida. Gustavo, a gente está aqui basicamente chegando ao fim da nossa entrevista. Antes de mais nada, eu queria agradecer pela presença, por trazer um pouco aqui sobre a atuação da empresa, sobre o setor de tecnologia. Mas algum outro ponto talvez importante que a gente não tenha abordado, que você queira comentar? Não, acho que a gente falou bastante, a oportunidade de falar sobre a ética, ela foi importante, agradecer a oportunidade de estar aqui, né? A gente trazer o tema da tecnologia por várias vertentes diferentes é sempre importante. Deixo o convite aqui para todos que estão assistindo a gente, para que olhem para a tecnologia como uma oportunidade. Alguns têm mais dificuldade, outros menos dificuldade, mas a tecnologia é uma grande janela de oportunidade que está se abrindo para a sociedade como um todo, não só aqui em Petrópolis, mas para o mundo, né? Hoje, as pessoas que têm uma capacitação em tecnologia podem inclusive ser remuneradas em outras moedas, serem contratadas por empresas que estão na Europa ou nos Estados Unidos e receber seus salários em dólar, em euro, coisas nesse sentido. Então, deixo aqui o convite para que as pessoas acompanhem, sigam as redes sociais, principalmente do Serratec. Lá tem muita informação, essas oportunidades de chamadas públicas, capacitação gratuita e todas essas coisas sempre são divulgadas lá nas redes do Serratec. Então deixo aqui o convite também para que todos que tenham interesse entrem lá e sigam o Serratec nas suas redes sociais. Aí muito obrigado uma vez mais pela oportunidade, Richard. Eu que agradeço, Gustavo, mais uma vez pela sua presença aqui. Para você que está nos acompanhando, o programa ainda não terminou, a gente volta daqui a pouco, o intervalo é de 2 minutos. Ainda há muitas notícias para falar para você, para apresentar para você sobre Petrópolis e a nossa área de cobertura. O intervalo é rápido, 2 minutinhos e a gente volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão.
você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo, um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta. Fizemos a nossa entrevista no primeiro bloco, falamos mais uma vez aqui sobre tecnologia, conversamos com o CEO da Orange de Petrópolis e abordamos aqui diversos pontos da tecnologia, de que forma que ela engloba aí o mercado de trabalho, mão de obra e, claro, né, o dia a dia, né, o nosso dia a dia. Vamos dar destaque então agora ao nosso noticiário aqui no programa e a gente já começa falando sobre uma notícia muito importante, porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, revogou na última segunda-feira em Brasília a resolução que suspendia a fabricação, comercialização, distribuição e o uso de todos os alimentos em estoque fabricados pela Fugine Alimentos Ltda. De acordo com a Anvisa, a revogação foi publicada após a empresa passar por nova inspeção sanitária conduzida pelo Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo e também pela Vigilância Sanitária Municipal entre os dias 3 e 5 de abril.
Já o processo de fabricação de produtos que contêm ingredientes alergênicos, de acordo com a agência, ainda precisa ser adequado para impedir a contaminação entre produtos. Também é necessária a avaliação complementar da documentação de controle de qualidade dos produtos em estoque para obter mais informações sobre a segurança e qualidade dos produtos. Seguem mantidas, portanto, a suspensão de fabricação de produtos com ingredientes alergênicos e a distribuição, comercialização e o uso de produtos acabados em estoque da empresa, fabricados até o dia 27 de 3 de 2023, além de polpas de tomate utilizadas como matéria-prima, fabricadas ou adquiridas até essa data. Em março, a Fugine passou por uma inspeção conjunta realizada entre a Anvisa, Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo e a Vigilância Sanitária Municipal, quando foram verificadas falhas consideradas graves no cumprimento das boas práticas de fabricação e, por isso, as atividades da empresa foram suspensas. Mudando de assunto, vamos falar sobre economia, porque o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA de março, foi de 0,71%. A gente lembra que o IPCA é a média de inflação oficial do país e foi puxada principalmente pela alta no valor da gasolina. Vamos acompanhar a análise de André Almeida sobre os índices registrados pelo IBGE no mês de março. O IPCA de março teve alta de 0,71%, ficando abaixo do resultado registrado em fevereiro, que foi de 0,84%. Com isso, o IPCA acumula nesse primeiro trimestre de 2023 alta de 2,09% e nos últimos 12 meses de 4,65%. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 8 tiveram alta no mês de março. O maior impacto e a maior variação vieram do grupo transporte, consequência principalmente da alta de 8,33% da gasolina. Este foi o subitem com maior impacto individual no índice do mês. Na sequência vieram os grupos saúde e cuidados pessoais e habitação, que desaceleraram em relação ao mês anterior. O resultado de saúde e cuidados pessoais foi puxado pela alta de 1,20% dos planos de saúde, enquanto o resultado de habitação foi puxado principalmente pela energia elétrica residencial, com alta de 2,23%. No caso da energia elétrica, destaca-se a reinclusão, em algumas áreas, das tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição na base de cálculo do ICMS. Alimentação e bebidas, grupo de maior peso do IPCA, desacelerou em relação a fevereiro, influenciado pela variação negativa da alimentação no domicílio. Houve queda mais intensa nos preços da batata inglesa e do óleo de soja e foram registrados ainda recuo nos preços da cebola, do tomate e das carnes. No lado das altas, os destaques foram a cenoura e o ovo de galinha. O único grupo com deflação em março foi artigos de residência, que foi puxado pelas quedas de quase 2% nos itens de TV, som e informática, principalmente do televisor e do computador pessoal. Os eletrodomésticos e equipamentos também registraram queda, após alta de 0,45% em fevereiro. Por fim, cabe comentar rapidamente o resultado do INPC, que ficou com alta de 0,64% e acumula em 12 meses uma variação de 4,36%. Os dados, então, em relação ao IPCA e também ao INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que mede aí a inflação oficial do país. A gente vendo aí 8,33% a alta na gasolina, viu? Motorista e o condutor já não está muito satisfeito com os valores cobrados, principalmente em Petrópolis, que tem uma das gasolinas com o preço mais alto em todo o estado do Rio de Janeiro, viu? Média aí R$ 6,19, R$ 6,29, basicamente esse preço que o valor é pago pela gasolina comum, A gente ressalta isso aqui. A gasolina aditivada, às vezes 10, 15 centavos a mais, dependendo da bandeira do posto e também da região em que esse posto de combustível está localizado. Mudando de assunto, os participantes que manifestaram interesse em disputar uma bolsa do programa Universidade para Todos, o ProUni, pela lista de espera, já podem conferir se foram pré-selecionados para o programa.
O resultado foi divulgado na última segunda-feira pelo Ministério da Educação no ambiente do ProUni no portal Acesso Único e fica disponível para consulta até o dia 19 deste mês. Os pré-selecionados da lista de espera também terão até o dia 19 de abril para comprovar as informações de inscrição diretamente na instituição que escolheram. A primeira edição do ProUni de 2023 ofertou mais de 290 mil bolsas. O processo seletivo do ProUni ocorre 2 vezes ao ano e tem como público-alvo a população que não possui diploma de nível superior. Os estoques sanguíneos do GSH Banco de Sangue do Santa Teresa estão 67% abaixo do nível ideal, o índice considerado muito crítico. Por isso, a instituição está convocando doadores regulares e a população em geral em caráter de urgência para efetuarem a sua doação de sangue e salvar a milhares de vidas enfermas que dependem desse gesto solidário para se restabelecerem. De acordo com o Banco de Sangue, todos os tipos sanguíneos são necessários neste momento. Eles estão recebendo apenas cerca de 23 doações por dia, quando o ideal seriam 70 coletas diárias, para que se possa atender com equilíbrio as demandas dos hospitais. Segundo a instituição, essa situação se agrava em períodos de feriados prolongados em que há uma queda acentuada nas doações em todos os bancos de sangue do país, pois as pessoas viajam e se esquecem de doar sangue. O GSH, Banco de Sangue Santa Teresa, funciona diariamente das 7 da manhã às 6 da tarde, inclusive aos domingos e feriados, na rua Dr. Paulo Hervé, 1130, no bairro Bingen, ao lado do Banco Bradesco. Para facilitar o acesso, a unidade disponibiliza transporte gratuito para grupos de 4 a 15 pessoas. O transporte deve ser acionado pelo WhatsApp 24 99269 4355. Para doar, é preciso apresentar um documento oficial com foto, em bom estado de conservação. Ter idade entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação seja iniciada até os 60 anos. Menores de idade precisam de autorização e presença dos pais no momento da doação. Estar em boas condições de saúde, se sentindo bem, sem qualquer sintoma e pesar no mínimo 50 quilos e ter dormido ao menos 6 horas na última noite. Vale ressaltar que não pode ter ingerido bebida alcoólica também nas últimas 12 horas antes da doação. E, claro, se você consumiu algum alimento gorduroso, é preciso aguardar 3 horas para você realizar a sua doação. A gente lembra, é um período rápido, 7 minutinhos, e você pode ajudar a salvar até 4 vidas. Não deixe de participar e de auxiliar aí a vida, o familiar de alguém. A gente sabe que a gente não sabe como que é o futuro e quem sabe a gente também possa precisar de doações. Como foi apresentado na reportagem, todos os tipos sanguíneos estão com um estoque em nível baixo, crítico. Então, se você aí, independente se é O negativo, O positivo, B positivo, B negativo, não deixe de realizar a sua doação. Eles inclusive disponibilizam aí, né, como a gente comentou, transporte gratuito de 4 a 15 pessoas para realizar essas doações. Mudando de assunto, vamos falar mais uma vez continuar falando sobre Petrópolis, mas sobre um outro tema. A gente conversa agora com o nosso repórter Guilherme Matos ao vivo para falar sobre uma audiência que vai ser realizada nessa terça-feira na Câmara Municipal de Petrópolis. O Guilherme vai participar com a gente aqui, ele já apareceu aqui no nosso telão ao vivo. Guilherme, uma ótima tarde para você. O que essa audiência vai debater? Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos aqueles que estão vendo a gente. E bom, Richard, estamos até aqui hoje, de novo, na Praça do CENIP, atrás do Colégio Dom Pedro, do Colégio Estadual Dom Pedro II, porque é exatamente sobre isso o debate da audiência de segunda-feira. A audiência vai discutir sobre a segurança nas escolas e o que as escolas, os pais e os alunos devem fazer para evitar esse tipo de problema. Ontem houve bastante confusão, houve toda essa apreensão sobre as ameaças que aconteceram a várias escolas da cidade. Houve as rondas, a gente esteve aqui, acompanhamos uma das rondas aqui no CENIP, e a gente é um problema que está sendo grave, está acontecendo demais, e aí o poder público tem discutido, tem levantado essa questão, que é um problema sério. Então a Câmara de Petrópolis vai realizar uma audiência na segunda-feira, dia 17 de abril,
sobre exatamente isso, discutir o que as escolas, os pais e os alunos devem fazer e como essa violência tem impactado na saúde física e psicológica dos alunos, dos professores e dos pais, porque é um problema que prejudica todo mundo, é um problema que ataca todo mundo, é uma profissão que a pessoa não está esperando isso, ninguém espera passar por situações como essa, então você saber que o seu aluno, que o seu filho, que o seu pai, irmão, está trabalhando numa escola, ou está estudando, pode passar por uma situação dessa, é um negócio que ninguém tem que passar, então esse problema tem que ser discutido sim, e a Câmara vai levantar essa audiência, repetindo, segunda-feira que vem, no dia 17 de abril, tanto na Câmara, na Praça da Águia, quanto na TV Câmara, que pode ser acompanhada na televisão ou no YouTube. Perfeito, Guilherme. Obrigado pelas suas informações. Antes de você se despedir, vou pedir para você trazer aqui para a gente rapidamente um pouco sobre a previsão do tempo aqui para Petrópolis. Ontem estava mais nublado, temperatura mais amena. Hoje tem um pouquinho de sol, mas a tendência é esfriar com o entardecer? Então, Richard, ontem deu aquela esfriada, então as pessoas já têm que tomar esse cuidado com o casaco, já anda mais com o casaco. Hoje, de novo, tá um solzinho gostoso agora, um solzinho quente, mas anoitecendo vai começar a esfriar. A máxima de hoje é de 24 graus e a mínima é de 13, então hoje já esfria bastante. Então sai com o casaquinho, se for sair à noite, traz o casaquinho, leva junto, não vai chover, só precisa do casaquinho. E antes de dizer adeus, Richard, mais uma informação, ontem começou a vacinação contra a influenza, que envolve essa questão, né? Porque a gripe é um problema sério e ontem começou a vacinação do grupo prioritário em vários municípios do estado. Em Petrópolis foi um deles e, segundo dados da Secretaria de Saúde, foram aplicadas 1.319 doses da vacina nas 3 salas disponíveis para vacinação. É um número relativamente baixo, mas, então, se você não tomou a vacina ainda, faz parte do grupo prioritário, procure um postozinho, procure se vacinar, que é importante. A gripe é uma doença séria, então procure essa vacinação. E é isso, procure a vacinação. E é isso, Richard, é o que a gente tem para hoje. Perfeito, Guilherme. Muito obrigado pelas suas informações. Importantíssimo a gente abordar a questão da vacinação também. Para você que está nos acompanhando, a gente até lembra que, né, porque o Ministério da Saúde pretende imunizar aí 90% do público-alvo, né, que são crianças de 6 meses até os 5 anos de idade, idosos acima dos 60 anos, gestantes e puérperas, e, lógico, as pessoas com comorbidade. Então, se você faz parte desse grupo prioritário, não deixe de procurar uma unidade básica de saúde, o centro de saúde, um postinho, para você receber esse imunizante. A gente vê aí pelo menos mais de 1.000 doses aplicadas na última segunda-feira aqui, quando começou essa campanha, ela que se estende até o fim de maio em todo o país. Voltando à questão sobre esse debate que vai acontecer na Câmara, né, essa audiência que vai acontecer na Câmara na próxima segunda-feira, é algo extremamente importante, é necessário ampliar as seguranças nas escolas e o controle também da entrada das pessoas nas unidades escolares, que as medidas possam ser adotadas para levar mais tranquilidade e segurança para os alunos, colaboradores, professores e também para os pais e responsáveis. O aumento de casos de violência, como a gente comentou agora aqui nas escolas, tem preocupado os pais, os educadores, gestores públicos em todo o país. Em Petrópolis, o presidente da Comissão da Defesa da Criança e do Adolescente da Câmara Municipal, vereador Eduardo do Blog, encaminhou um documento para a Secretaria de Educação e para o gabinete do prefeito Rubens Bom Tempo, cobrando que parte dos 300 milhões de reais de aumento no orçamento municipal seja investido na contratação de segurança para as escolas municipais. Além dos encaminhamentos, o parlamentar protocolou na Câmara uma proposição sobre o assunto que será votada nesta terça-feira em regime de urgência. O governo federal, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com a organização não governamental SaferNet Brasil,
disponibilizou um canal virtual na internet para receber denúncias de ataques contra as escolas. Você pode acessar no site do governo federal esse link de acesso. A Secretaria de Trabalho e Renda inicia essa semana com 638 vagas de emprego para a população fluminense. As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade e foram captadas pelo Estado, pelo Sistema Nacional de Emprego, e grande parte das vagas está concentrada no setor de serviços e mais de 60% delas não exige experiência. De acordo com dados do painel de vagas, são 638 oportunidades para as regiões metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do estado do Rio. Na metropolitana, há 416 chances, entre as quais 203 destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência, os PCDs. Para esse público, destacam-se 44 posições para empacotador, com ensino médio completo, não exigindo experiência. De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, o setor de serviços é responsável por 92,2% das 638 vagas oferecidas pelo Cine, seguido pelo comércio com 5%. Quanto à escolaridade, mais de 63% das oportunidades exigem ensino médio completo. Em relação aos salários oferecidos, 49,5% das vagas oferecem um salário mínimo de R$ 1.302 e 38,8% até 2 salários. A Secretaria de Trabalho e Renda lembra que a compatibilização de vaga com os candidatos é feita através dos respectivos sistemas, aplicativo Mais Trabalho RJ e Cine, que realizam uma análise entre o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Por isso é importante manter o cadastro e currículos atualizados. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, no caso do Cine, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP, NIT/NIS e o CPF. Para consultar os endereços das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o painel interativo de vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site www.trabalho.rj.gov.br. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação da Capital, encaminhou na última segunda-feira uma recomendação à Secretaria de Estado de Educação para que sejam adotadas medidas no sentido de fazer cumprir a Lei Federal número 13.935 de 2019 e a Lei Estadual 9.295 de 2021, que determinam a contratação de psicólogos para as escolas. A Secretaria de Estado de Educação tem um prazo de 15 dias para responder. A Lei Estadual 9.295 determina a contratação de profissionais da área de psicologia para as unidades escolares das redes públicas e privadas. Já o artigo 1º da Lei Federal 13.935 estabelece que as redes públicas de educação básica contarão com serviços de psicologia e de serviço social para atender às necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação, por meio de equipes multiprofissionais, dando ainda o prazo de 1 ano para que os estados se adaptem às novas regras. Como já sabemos, Teresópolis é a capital nacional do montanhismo e o Dedo de Deus, ponto turístico, completou 111 anos. 111 anos de uma conquista que acendeu o montanhismo no Brasil. Simples gravadores com artefatos improvisados marcaram a história. Símbolo nacional do montanhismo, uma das conquistas mais clássicas das escaladas brasileiras, o Dedo de Deus. Obrigado a Cássio, Américo, Alexandre, Raul e Teixeira. Teresópolis, capital nacional do montanhismo. Aí então, Dedo de Deus completando aí 111 anos. Você que ainda não visitou, tiver a oportunidade, dá um pulinho lá em Teresópolis, é bem bacana, viu? Aproveita esse período agora de inverno, né, que geralmente é o período de trilha, né, de acampamento, para você poder fazer o passeio.
Está aberto o cadastramento para alunos da creche de primeira matrícula de 6 meses até os 3 anos em Três Rios. O prazo começa amanhã, quarta-feira. É preciso levar um documento original e cópia. São eles: certidão de nascimento da criança, RG do responsável, comprovante de residência. Os pais ou responsáveis legais que também possuem jornada de trabalho devem levar a carteira de trabalho assinada, preferencialmente olerites, contrato de trabalho, declaração do empregador ou tomador de serviço. Não deixe de fazer o cadastramento, que segue até o dia 18 de abril. Até semana que vem, gente. Não perca a oportunidade, viu? Lá na Casa da Pedra, de 8h30 da manhã até o meio-dia. Vamos divulgar para você, agora que nos acompanha, o cronograma da vacinação bivalente em Paraíba do Sul. A gente estava falando sobre vacinação aqui, a gente vai colocar para você na tela o cronograma dessa semana. Do dia 11 ao dia 14 de abril, de 8h30 da manhã até o meio-dia. No dia 12 do 4, ou seja, amanhã, quarta-feira, as unidades básicas de saúde do Santo Antônio vão estar realizando a aplicação da vacina bivalente da Pfizer. Além disso, de 1h30 da tarde até as 4 horas da tarde, também nessa quarta-feira, lá no Parque Moroni. Já na quinta-feira, dia 13 de abril, lá no Morro da Alegria e Palhas, e também no dia 14 em Bela Vista e Amapá. O público-alvo também está aí na tela para você: idosos acima dos 60 anos, imunossuprimidos, acima dos 12 anos, gestantes e puérperas e os trabalhadores da saúde, além de pessoas com deficiência permanente. Não deixe de se imunizar, aproveite então esse roteiro itinerante que está sendo realizado em Paraíba do Sul para a aplicação da vacina bivalente da Pfizer. Assim, a gente termina o Correio Petropolitano Debate dessa terça-feira. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Amanhã, nosso encontro marcado, viu? Quarta-feira, 1h da tarde, ao vivo, e eu conto com a sua presença. Até amanhã. TVC, a TV do Correio da Manhã. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Copper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!